Então vamos lá. Na aplicação de um teste eliminatório de inglês, havia 60 candidatos para entrevista. Foi observada uma peculiaridade. 25 candidatos tinham a letra inicial P em seus nomes. Eram 8 candidatos com o primeiro nome Paulo, 12 Pedros, 5 Patrícias. Os demais candidatos tinham nomes iniciados com letras diferentes. Calcule a probabilidade de ser sorteado para a entrevista. Expliquei para vocês, vocês conseguiram fazer? É uma questão fácil, não é isso? Então temos aqui o seguinte: uma questão, desculpe, um candidato com nome Pedro. Qual seria a probabilidade do candidato ser Pedro? Então no caso eu tenho letra A. A probabilidade do candidato ser Pedro, aí a gente vai analisar, são 12 Pedros, tá vendo? No total de quantos candidatos? 60 candidatos, não é isso? Eu tenho que ver o meu espaço amostral, sempre. Então, lembre-se que a probabilidade, a gente tem uma formulazinha, o número de casos favoráveis, não é isso? É a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, que esse aí é o meu, esse número de casos possíveis é o meu espaço amostral. Então, eu vou ter 12, a probabilidade de ocorrer esse evento A vai ser de 12 para 60. Simplificando aqui por 12 vai dar 1/5, não é isso? 0,2, que é a mesma coisa que 20%. Isso aqui eu fiz, se não me engano. Vamos ver a letra B. Uma candidata com o nome de Patrícia. Então a probabilidade de ocorrer esse evento B, vamos dizer assim, eu vou olhar lá, Patrícia, são quantas? São 5. 5 num total de 60. Simplificando, eu vou ter 1 para 12, não é isso? Essa divisão aí dá quanto? Deve dar uma dízima. 0. Vamos pegar essa dízima, 0,83. Pronto. 0,83 é uma dízima. Multiplicando aqui por 100, eu vou ter o quê? Desculpe-me, não é 0,8, não. É 0,083. Não é isso? 3. Então, aqui multiplicando por 100 vai ficar 8,3 ou 33 ou 34%, tanto faz. Arredondando aqui, 8,33%. Letra C. De um candidato de nome Paulo. Vamos lá, probabilidade de ocorrer esse evento C. Paulo, são quantos Paulos? Cadê? 8. Então eu tenho 8 para 60. Simplificando aqui por 4, eu vou ter 2 para 15. Dividindo, dá quanto aí? 0,3. Dá uma dízima, não é isso? 0,133 aqui. Então eu vou ter o que? 13,33%. É uma questão bem fácil. Vamos lá. De um candidato com letra inicial P. Ele diz lá no texto que são 25 candidatos, não é isso? Com letra inicial P. Então vamos lá. A probabilidade de ocorrer esse evento, vamos chamar de evento D pela letra I. Esse evento D, quantos candidatos eu tenho com início letra P? 25, um total de 60. Isso. Simplificando aqui por 5, aqui vai ficar 5 para 12. Dá 0, quanto? Pronto. Então aqui eu vou ter 41,6%.
É dízima, não é isso? É dízima? É, aqui. Letra E, um candidato sem a letra inicial P. Se são 60 candidatos, então nesse caso aqui, eu vou ter 60 menos os 25 candidatos que tenham a letra P. Então, candidatos que não iniciam por P são 35. Aí agora eu posso fazer. A probabilidade de ocorrer esse evento vai ser de 35 para 60. Então nós vamos ter aqui por 5, vai dar 7 para 12. Dá quanto? Pronto. Dízima também, não é isso? Então nós vamos ter aqui 58,34%. Ou 0,3, que dá arredondando aí. O que é que a gente pode concluir sobre as probabilidades encontradas nos itens D e E? O que é que a gente pode observar aí? Isso, elas se complementam. Quer dizer que as duas somadas, elas dão 100%. Muito bem, só isso aí. Esse 100% corresponde ao espaço amostral. Então, bota aqui. Propriedades da probabilidade. Bem fácil, gente. Bem fácil mesmo de compreender aqui essas propriedades. Então temos aqui o seguinte, olha só, ele começa com um exemplo simples, mas caso vocês não entendam, eu posso colocar aqui mais um outro. Que geralmente eu gosto de colocar o dado como referência, porque tem valores, uma quantidade, um espaço amostral pequeno, e dá para explicar para vocês direitinho. Então temos aqui o seguinte, olha só. Ele dá esse exemplo aqui, ó. Em um sorteio realizado por uma loja de cosméticos, são colocadas 20 bolas de cores diferentes em uma urna, como mostra a figura ao lado. Serão sorteadas algumas bolas no decorrer do dia, e cada uma das cores indica o prêmio que o participante pode concorrer. Ao analisarmos esse sorteio, identificamos que seu espaço amostral é equiprovável. Lembra do que é o equiprovável? Todos têm a mesma chance, não é isso? Então, esse equiprovável significa que chances iguais. Ou seja, todas as cores têm a mesma probabilidade de serem retiradas, já que estão em mesma quantidade na urna. Logo, meu espaço amostral, que ele dá aí, ó, eu tenho as cores amarela, azul, vermelha, laranja e roxa. Eu tenho quantas para cada? 5. Então, observa aí que eu tenho o meu espaço amostral equiprovável. Todas têm a mesma chance de ser retirada. E aí vem o seguinte, a primeira coisa que ele vai falar aqui é sobre esse primeiro evento. Nesse experimento, ao retirar uma bola preta da sacola, e aí você vai observar, não há bola preta na sacola. O que é que vai acontecer? Nós temos o que? Um evento impossível.
Então, das primeiras propriedades, eu tenho um evento impossível. Por quê? Porque não há probabilidade de ser retirada uma bola preta. O que é que significa isso? Que quando eu for calcular a probabilidade de ocorrer esse evento A, eu vou dizer o seguinte: número de casos favoráveis, 0. Não é isso? E número de casos possíveis, eu tenho quantas bolas no total? 20, não é isso? Se eu tenho 20, eu tenho 0%. Então, meu primeiro caso é de um evento impossível, ou seja, não há probabilidade de ser retirada uma bola preta. Ficou claro isso, né? É bem fácil. Nesse mesmo experimento, ele dá a seguinte ideia. Se considerarmos um evento B de retirar uma bola de cor única, observamos que todos os elementos do espaço amostral correspondem a bolas de uma só cor. Quando ele fala de cor única, gente, quer dizer assim, ó, não há bola colorida no interior, não há uma bola que mistura várias cores. Então eu tenho bolas de cores, ou elas são azuis, ou elas são vermelhas, não é isso? E aí vai. O que é que acontece? Quando eu tenho nesse evento uma retirada de uma bola de cor única, eu vou ter o quê? Um evento certo. É lógico que vai cair uma bola de cor única. Então, nesse caso daqui, a minha probabilidade de ocorrer esse evento B, eu tenho no total de 20 bolas, bolas de cor única, para número de casos possíveis de 20 bolas. Ou seja, isso aqui é igual a 1. Então, se ele é igual a 1, isso corresponde a 100%. É a mesma coisa que falar para vocês assim, olha, no lançamento de um dado, se eu digo para você aqui, ó, um dado que é um hexaedro, um dado de 6 faces. Se eu digo para você assim, ó, qual a probabilidade de sair o número 7? Esse evento é o quê? É um evento impossível, não é isso? É um evento impossível. Então não há probabilidade de ser retirado um número 7 num dado de 6 faces. Mas se eu digo assim, olha, qual a probabilidade de sair um número natural? Eu tenho um evento que é um evento certo, ou seja, todos são números naturais. Se eu tenho 6 faces e todas as 6 faces eu tenho um número natural, eu tenho 6 de 6. Então vai ser um inteiro que corresponde a 100%. Então eu tenho um evento certo. Isso é bem simples. Vamos continuar. Vamos ver a próxima propriedade. E aí ele dá o exemplo do baralho. Olha só. De um baralho comum, retiramos uma carta. Qual a probabilidade de a carta retirada ter uma face com uma letra? E qual a probabilidade de a carta ser retirada não ter face com uma letra? Observamos que esse espaço amostral, a gente tem que entender o seguinte, olha lá. Meu espaço amostral de um baralho são 52 cartas. Entre elas, há 16 cartas que tenha a sua face, ok? Que tem uma letra em sua face, que são as letras o Q, o A, o K, o Q, o J, não é isso? Eu tenho 4 cartas, 4 naipes. Quem são os 4 naipes? Ouros, copas, paus e qual a outra? Espada. Então, cada naipe desse eu tenho 4 cartas com letras, num total de 16 cartas que tenham faces com letras. Então aí a gente vai ver o seguinte, olha o que eu falei sobre a questão F que a gente acabou de resolver. E aí a gente vai ter o seguinte. Considere os eventos. Primeiro evento A. A carta que tem uma letra em sua face. E esse A tracinho aí, toda vez que vocês virem esse tracinho em cima, a gente tem um complementar de A. O que é que a gente tinha visto lá na questão, na letra F? Deixa eu voltar aqui rapidinho.
que a letra D e a letra E, eles se complementam, não é isso? Então, eu tenho um evento complementar? Ainda não. Vamos ver. Essa parte aqui vai ser importante para entender esse evento complementar. Dois eventos, o A e o complementar de A, são considerados eventos complementares em relação ao mesmo espaço amostral E, quando não têm elementos em comum, okay? E quando unidos representam todo o espaço amostral. Ou seja, se eu pegar o, o A e fizer a interseção entre o complementar de A, eu vou ter um Q vazio. Não tem. Vamos colocar isso aqui bem claro em relação aos dados. Olha só, porque fica mais claro para vocês. Deixa eu abrir aqui uma tela escura para vocês entenderem. Vamos pegar o exemplo do dado. Preste atenção no seguinte. Vamos entender o que é esse evento complementar quando ele diz assim, olha, para ser considerado evento complementar em relação ao mesmo espaço amostral, okay, ele não pode ter elementos em comum, okay, mas quando unidos, eles formam o espaço amostral. Quem é meu espaço amostral aqui, num dado de 6 faces? Lembra aí para mim quem é o meu espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, não é isso? Esse é meu espaço amostral. Agora, quem são os meus elementos de A? Números pares. 2, 4, 6. Quem é o complementar? 1, 3 e 5. Observe agora o seguinte. Eu tenho o A, 2, 4, 6. Vou botar assim, que não pode ser assim. 2, 4, 6. E aí eu vou ter o outro. 1, 3, 5. Quando eu pergunto para vocês, olha só, que é o A, e o lado de cá é o complementar. Se eu digo para vocês, quem é A interseção ao complementar de A? Quando eu falo interseção, lembrem-se lá do 6º ano. O que é que esses dois conjuntos têm em comum? O que é que eles têm de igual? Observe direitinho o conjunto. Eles têm alguma coisa em comum? Eles têm algo igual? Eles não têm absolutamente nada. Eu tenho no conjunto A números pares e no complementar de A eu tenho números ímpares. Então, a interseção ao complementar de A é vazio.
Ou seja, eles não têm nada em comum. Mas se eu unir os dois conjuntos, A unido ao complementar de A, eu vou ter quem como resposta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é que significa isso? Que eu vou ter meu espaço amostral. Então, o que é que ele diz? Para ser um evento complementar, primeiramente, os dois conjuntos não podem ter nada em comum. Segundo passo, que se eu unir os dois conjuntos, ele vai ser exatamente igual ao meu espaço amostral. E ele é, tá vendo? A união dos dois é o meu espaço amostral. Entendido, gente? Pronto. E aí, então, eu vou fazer uma perguntinha aqui para ver. Olha só. Qual a probabilidade Vou pegar tudo aqui porque aqui não vai interessar, não. E aí? Qual a probabilidade de não ser par? Bom, oi? 50%. Essa questão aqui é fácil, fácil. É de 50%, não é isso? Deixa eu fazer aqui o seguinte. Vamos mudar esse dado de 6 faces para 8 faces. Porque aí já o cálculo fica diferente. Porque 50% é fácil. Um dado de 8 faces. Um dado octaedro. Qual a probabilidade de um número não ser par? E aí? Aí já permite eu fazer um cálculo maior. Meu espaço amostral, quem é agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ser par ou ser ímpar continua sendo complementar, continua sendo eventos complementares nesse dado de 6 faces, 8 faces. Continua nisso, porque a soma dos dois, ou seja, a união dos dois, okay, vai formar o meu espaço amostral. Qual é a probabilidade de um número não ser par? E aí eu vou ter o seguinte: a probabilidade de ser par é de quanto? Vamos chamar de evento A. A probabilidade de ser par, eu tenho quantos que são pares? 1, 2, 3, 4. Vai dar 50% da mesma forma. Não tem nem graça. 4 em 8, meio. Não é isso?
que significa 50%. Era para ter feito de outra maneira, mas tudo bem. O complementar dele é de não ser par, não é isso? Eu vou ter o quê? 1 inteiro, ou seja, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar meu espaço amostral, que corresponde a 1 inteiro, e vou subtrair de meio. Então, 2 vezes 1 é 2, menos 1, 1. Vai dar meio da mesma forma. Então, o que é que significa isso daqui? 50%. Ó, 50% mais 50% corresponde a 100% do total, ou seja, meu espaço amostral. Significa que esses eventos eles são complementares. Vamos ver aqui no exercício do livro, que vai estar mais elaborado, e a gente vai fazer direitinho aqui, ó. Vamos ver essa questão aqui. E aí eu vou pedir que vocês façam comigo, porque eu vou perguntando e vocês vão respondendo também. No lançamento de dois dados idênticos, determine a probabilidade de as faces voltadas para cima não resultarem numa soma igual a 3. São dois dados idênticos. A gente já sabe que para resultar 3 eu vou ter o lançamento do primeiro dado e o do segundo dado. Não é isso? Então vamos lá. Vamos calcular aqui. Vamos ver esse evento. O evento que a gente vai chamar é de a soma das faces resultar em 3. Me diz aí quem é o evento, quem são as probabilidades de ocorrer. No primeiro dado eu lançar 1, ou no segundo sair 2. Correto? Ou no primeiro sair 2 e no segundo sair 1. Tem outra? Eu não avisei. Em a soma ser resultado 3. Pronto. Não é isso? Então, acabou aqui. Mas vamos ver se vocês lembram de outra coisa. Quantos elementos eu tenho no meu espaço amostral no lançamento de dois dados? Oi? Pode falar, gente. 36. Não é isso? Porque lembra do princípio multiplicativo, gente? Meu espaço amostral vai ter 36 elementos, porque são dois dados. São 36 elementos. Então o número de elementos vai ser 36. E aí eu vou ter o seguinte: a probabilidade de ocorrer esse evento A, que é das faces resultar em 3, preste atenção no que eu estou fazendo, viu? Porque não é o que ele está querendo ainda. Porque o que ele está querendo é das faces ser voltadas não resultar em 3. Eu só vou demonstrar para vocês que eles são complementares. Então, de resultar em 3, eu tenho 2 números favoráveis no total de 36 casos possíveis. Simplificando, eu vou ter 1/18. Não vou nem transformar em probabilidade agora. Ou vocês preferem, divide aí 1 por 18 para saber quanto dá. Faz essa divisão aí para mim, por favor. Pronto. Dá uma dízima, não é isso?
Então, vou dizer que aproximadamente 5,5 ou 5,6%. Vamos lá. O problema é de não resultar em 3. De não resultar em 3, gente, vai ser o complementar. Dá para enxergar essa cor? Então eu vou ter 1 inteiro menos quem a probabilidade de ocorrer o evento de tirar 3. 1/18. Por que 1 inteiro? Esse 1 inteiro aqui, eu quero que vocês saibam que ele está representando o meu espaço amostral. São todos os 36 elementos. Então, se eu pegar 1 menos 1/18, esse 1 inteiro aqui corresponde ao meu espaço amostral. 1 menos 1/18. Então, calculando aqui, eu tenho 1 vezes 18, dá 18. 18 menos 1 dá 17. Ou seja, o meu evento complementar, ou seja, de as faces voltadas para cima não resultar na soma igual a 3, é de 17/18. Isso dá quanto por cento? Dá 0,9444. Pronto. Dá uma dízima também. Então, isso aqui é aproximadamente 94,4%. Se a gente somar essas duas aqui, ó, vou botar 44. Olha aí se não vai dar 100%. Primeiro, eu quero que vocês me digam quantos elementos vocês conseguiram aí no espaço amostral. Número de elementos no meu espaço amostral, ó, gente, são 5 moedas. Eu só tenho faces que tenha duas possibilidades, ou é cara ou é coroa. Então, eu tenho 5, ó. Isso, o meu espaço amostral tem 32 elementos. Se o evento A não sair nenhuma cara, ok? E aí a gente vai ter o quê? O número de possibilidades vai ser 1, pois equivale a todas as 5 faces sendo coroa, ok? Então a probabilidade de sair, eu estou indo pelo contrário, ok? Para a gente calcular o complementar. Então vamos chamar de esse evento, a probabilidade de não sair nenhuma cara. Então vamos chamar aqui de evento A, não sair cara. A probabilidade de não sair cara, eu vou ter igual a 1 para todas as outras faces saindo coroa. Não é isso? Então eu vou ter o quê? A probabilidade desse ocorrer esse evento vai ser de 1 no total de 32. Como a gente quer o complemento de sair pelo menos uma cara, não é isso? Então esse evento complementar vai ser o quê? Vai ser o meu espaço amostral, que corresponde ao inteiro, menos a possibilidade de não sair cara. Não é isso? Em 5 moedas, que é de 1
32 avos. Qual vai ser? 32 vezes 1 dá 32, menos 1 vai ficar 31 32 avos. Então, ó, essa daqui é a razão que vai dar esse resultado. Se aqui não dá para simplificar, eu vou dividir. Divide aí, por favor. 0,968. Vai dar uma dízima, não é isso? Ou vai dar... Pronto. Então, eu vou ter 96, como a Yane colocou lá para mim, 0,8%. Corretíssimo aí, ó, Yane. Oi. Esse 1,32 avos, esse daqui é o número de possibilidades que eu tenho nesse evento. 32. Lembra que eu falei para você, ó, a gente está precisando sempre do... como é que chama? Do princípio multiplicativo. São 5 moedas. E eu só tenho as possibilidades... Eu tenho quantas possibilidades em cada moeda? 2. É cara ou é coroa. Então, se eu estou lançando 5 moedas, eu vou usar o procedimento que é o processo multiplicativo, o princípio multiplicativo. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes... Esse 2 aqui, ele está correspondendo às duas faces. Na questão anterior, é o lançamento de 2 dados. Os dados, eu tenho quantas possibilidades em cada dado? 6. Se eu quero saber do lançamento de 2 dados, eu vou fazer 6 vezes 6. Se fossem 3 dados, 6 vezes 6 vezes 6. Tenho que observar esse princípio multiplicativo aí. Então, esse 32 aí, ele veio do princípio multiplicativo pelo fato de ser lançado, ó, 5 vezes. São 5, ó, o lançamento sucessivo de 5 moedas. Vou deixar a questão 7 para vocês resolverem depois. Vamos para o próximo passo. Bom, a probabilidade de, em um dado de 8 faces, de se retirar um número primo e ímpar vamos entender o seguinte. Eu tenho um dado de 8 faces. E eu vou ter aqui o seguinte. Eu já vou colocar aqui. O que é que eu tenho de comum? Vou botar aqui número ímpar. Número primo. Todo mundo sabe como é que eu utilizo aqui os diagramas, não é isso? Diagrama de Venn. O que tem aqui no meio é o que ele tem em comum entre um e outro. O dado, eu tenho 8 faces. Quem são os números primos? Se eu tenho um dado de 8 faces, eu tenho os números 2, 3, 5 e 7, não é isso? Pronto. Número ímpar. Eu tenho o número 1. O número 1 não é primo. Eu tenho o número 3. O número 3 é primo, não é isso? O número 2 também. O número 2 ele não é primo, ou ele é primo, mas não é ímpar, então ele não é comum. O número 3 é o quê? Ele é primo e é ímpar, não é isso? Então eu vou colocar ele aqui. Depois eu tenho o número 5. O número 5 é primo e é ímpar. Então vou colocar aqui. O número 7
é o quê? Também primo e o número ímpar. O que é que vai acontecer aqui? Olha só. Para calcular essa soma de probabilidades, eu vou ter a seguinte fórmula, que vocês vão ver aí na página 13. Então não precisa anotar não. P de A ou B vamos chamar aqui, ó, o A, o B. Tá vendo? Vai ser o seguinte. Ao P de A mais P de B menos quem? O P de A e B. Vou explicar para vocês o que é que vai ser isso aqui. O que é que eu estou querendo nessa questão? Eu estou querendo o seguinte, qual a probabilidade de um dado de 8 faces se retirar um número primo e ímpar? De ser número primo, quem é P de A? Quem é o evento A? 2. É tudo, gente, ó. É tudo que está aqui. Aqui é o comum. 2. Pronto. Quem é B? Pronto. Então, o que é que eu vou fazer? Esse P de A e B aqui é o que ele tem em comum. Então, eu vou ter as duas somas. Quem é P de A? Eu vou fazer o quê? 4 no total de quanto? Você vai ter esse total daqui? Não. O que eu tenho que entender é que o total, ó, é para um dado de 8 faces. Então, meu espaço amostral tem quantos elementos? Lembre-se que para calcular a probabilidade é o número de casos favoráveis, isso, desculpe, é o número de casos favoráveis, não, é o número de casos, sempre esqueço a ordem, número de, favoráveis e número de casos possíveis. O número de casos possíveis é o meu espaço amostral. O meu espaço amostral tem 8 elementos. O número de casos favoráveis para A são quanto? 4. Então, P de A vai ser o quê? 4 oitavos, não é isso? Mais também o número de casos favoráveis e possíveis, no caso de B, vai ser 4 oitavos. Menos esse P de A e B vai ser o que é comum entre eles. Menos o que? 3 oitavos. Qual vai ser meu resultado aqui? 4 mais 4, 8. 8 menos 3 dá 5, não é isso? E aí eu vou obter esse resultado que a questão está querendo. Quanto é que dá em percentual? 5 dividido por 8. Pronto, 0,625. Que corresponde ao quê? 62,5%. Então é assim que eu vou calcular a soma de probabilidades. Mas a gente vai fazer uma questão do livro aqui agora. Vamos entender aqui a partir dessa questão 8, que é muito boa para poder compreender. E aí eu faço a letra A, vocês fazem a letra B e as outras.
Preste atenção. Foi realizada uma pesquisa nas turmas de nono ano de um colégio sobre as preferências dos alunos entre os lanches da cantina. A parte boa é porque a gente já vê todo comum aqui prontinho pra gente. Então você tem aqui, ó, meninos, meninas, o total, ok? Nessa linha daqui eu tenho meninos, a preferência para salgados são 52, não é isso? De meninas 76, no total de 128 salgados, para salgados. Para sanduíches, meninos 28, meninas 44, no total de 72 sanduíches. O total de cada um eu tenho aqui, ó, total de meninos 80, total de meninas 120, total de salgado 200. Bom, escolhendo ao acaso um desses alunos, qual é a probabilidade de ser uma garota ou alguém que prefira sanduíche? Bora lá. Vamos colocar passo a passo aqui. De ser garota. De ser garota, são quantas garotas? 120, não é isso? No total de quantas? 200. Então, 120 no total de 200. Então, você vê aqui, ó, 120 no total de 200. Isso aqui vai dar o quê? Simplificando. Ainda tem um 12 por 20. Por 4 aqui vai ficar 3 quintos. De preferir sanduíche. Deixa eu mudar a cor para ficar melhor. De preferir sanduíche, a gente vai observar o seguinte. Eu vou ter num total de 72. Observa aqui, ó. Preferir sanduíche são 72. Correto? No total de 200. Aqui simplificando dá quanto? 72 é por 8. 200 por 8? Não, 200 não é por 8 não. Por 4. Oi. Pronto. Então aqui 72 por 8 dá 9. E aqui vai dar 25. Agora, de ser garota e preferir sanduíche, bota aqui. Onde a gente vai encontrar isso, de ser garota e preferir sanduíche. Ser garota, tá vendo? 44. E preferir sanduíche. Um total de 200. Então eu vou ter... Não precisa nem eu simplificar, porque ele vai ter todos os mesmos denominadores se eu deixar ele com 200. Não vou nem simplificar isso daqui, que a gente já faz. E aí eu venho o que? A gente pode chamar isso aqui A, B, esse daqui A e B. Então como é que eu vou fazer essa conta? Agora vai ficar fácil. Repare que eu observei cada elemento. Primeira coisa,
Ele diz assim, ó, escolhendo uma casa desses alunos, qual é a probabilidade de ser garota? Eu fui lá, observei de ser garota, ó, são 120 meninas, um total de 200. De preferir sanduíche. De preferir sanduíche, ó, sanduíche eu tenho um total de 72, um total de 200. De ser garota e preferir sanduíche, ao mesmo tempo, eu vou ter 44 no total de 72. Isso aqui é o comum entre o A e o B. E aí eu vou ter o quê? Não vou nem usar o simplificado. Vou usar o inteiro mesmo. De preferir ser garota e sanduíche, a gente vai ter aqui o seguinte. Qual é a fórmula que eu dei para vocês? P de A mais P de B, não é isso? Menos P de A e B. Então vou fazer o quê? 120, 200, mais 72 de 200, menos 44 de 200. Faz essa continha para mim aí. Quanto é que dá? Deu quanto? Pronto. Divide logo aqui, para a gente não precisar simplificar. 148 dividido por 200 dá quanto? 0,74. Então, a probabilidade vai ser de 74%. Pronto. Vamos lá. De ser rapaz. E aí? De ser rapaz, qual vai ser? Isso, 80 em 200. Muito bem. De preferir sanduíche. Esse de preferir sanduíche é o mesmo do outro. 72 no total de 200, não é isso? De ser rapaz. E preferir sanduíche. Isso, 28. Total de 200. Bom, e aí eu vou ter o seguinte cálculo. Agora fica fácil. Eu observando lá, eu tenho 80 para 200, mais 72 para 200, então P de A, mais P de B, menos o que há de comum entre A e B, que é o que? 28, 200. Vocês encontraram quanto aqui? 124, não é isso? 124, 200. É isso mesmo? Deu quanto aí em decimal? 124 dividido por 200? Isso. O que significa 62%. E as outras a gente deixa aí para vocês resolverem. Então temos aqui o seguinte. Uma sacola contém 7 fichas douradas, numeradas de 1 a 7, 8 fichas prateadas, numeradas de 1 a 8, e 5 fichas vermelhas, numeradas de 1 a 5. Aí esse aqui vai ser mais fácil, porque aqui eles não têm nada em comum. Então a gente só vai fazer a soma mesmo. No outro tinha um comum, eu tinha que fazer a subtração do que tinha em comum. Esse aqui eu só vou fazer a soma. Mas primeiramente eu tenho que saber quem é meu espaço amostral. Mas deixa eu terminar aqui. Uma ficha é retirada ao acaso dessa sacola. Qual é a probabilidade de a ficha ser sorteada? A. Ser dourada ou prateada. Vamos lá. Primeiro eu tenho que entender quantos elementos eu tenho no meu espaço amostral.
Quantos elementos eu tenho? Olha o que ele fala. Numeradas, fichas douradas numeradas de 1 a 7. Então eu tenho 7 douradas. Prateadas numeradas de 1 a 8. Eu tenho 8 prateadas. E vermelhas numeradas de 1 a 5. Eu tenho 5 vermelhas. No meu espaço amostral eu tenho 20 fichas, não é isso? Eu preciso disso. Sempre vou precisar do meu espaço amostral, porque eu tenho que calcular essas probabilidades. Bom, olha o que eu falei para vocês. Repare o seguinte. Alguém mandou mensagem aqui, peraí. Ah, você pediu a 10, foi Eduardo, eu não tinha visto. A 10 eu vou... Eu posso iniciar a leitura, mas não vou resolver não, porque eu vou pelo menos dar a última questão. Porque probabilidade eu não vou falar de todas com vocês não. Não há nada de interessante depois. Então vamos ver aqui, ó. Aí depois a gente vai para a última parte do livro, que é a estatística, que é mais importante. Então vamos lá. De ser dourada ou prateada. Olha o que eu falei para vocês. Caiu a conexão, gente? Ah, eu vi sumir aqui da tela. Então temos aqui o seguinte. De ser dourada. Qual é a probabilidade? A gente vai chamar de evento A. Ser dourada é que 7 em 20, não é isso? Evento B. De ser o que? Prateada. De ser prateada. De 8 em 20. Existe alguma coisa em comum? Alguma ficha que tem cor em comum? Me diz aí. Caiu a conexão? O que está sumindo? Vocês estão sumindo da minha tela. Que estranho. Existe alguma cor em comum entre dourada, algo em comum entre dourada e prateada? Não. Então, eu não vou fazer aquela subtração. Aquela subtração que a gente viu nas questões anteriores é quando tinha algo em comum. Então, não há nada em comum, não há ficha das duas cores ao mesmo tempo. Então, eu só vou fazer a soma. Então, nesse caso daqui vai ser bem simples. Eu vou fazer o quê? De ser dourada ou prateada, eu vou ter 7 vinteavos mais 8 vinteavos. Não vou ter aquela subtração que a gente vinha, porque aquela subtração fazia o quê? Excluir o que há de comum, não é isso? Como não há nada de comum aqui, eu tenho 7 mais 8, 15 vinteavos, que simplificando não, vamos direto para dividir aqui. Mas simplificando até fica mais fácil. 3 quartos que eu já sei aqui, ó. 3 quartos é 0,75. Isso aqui corresponde a 75%. Olha aí como ficou mais fácil.